possibilidade do governo furar o teto ou o presidente dizer que o governo pode furar o teto? Olha, Thiago, é muito preocupante essa volatilidade, né, das opiniões do presidente. A gente sabe há muito tempo que ele não é alguém que prega a responsabilidade fiscal e as ideias liberais com convicção, né? Ele foi convencido ao longo aí da sua campanha eleitoral pelo Paulo Guedes e outros liberais que se aproximaram, mas de fato não é uma convicção que ele tem. E isso fica muito claro quando a gente vê de um dia para o outro a opinião, né, do presidente mudar de forma tão repentina e para uma direção completamente oposta, né? Então, acho que isso fica um alerta para nós do parlamento e para a sociedade brasileira, que a gente não está tranquilo em relação ao compromisso com a responsabilidade fiscal que existe no atual. Bom dia, deputado. A bancada do Novo teve um papel ativo ali, alinhado, né, ao governo na pauta econômica. Apoiou a reforma da Previdência e tudo mais. Como é que fica daqui para frente? Ainda falta reforma tributária, está sendo discutida, tem a reforma administrativa do Estado, que o presidente ainda não enviou. Como é que vai ser a postura da bancada do Partido Novo daqui para frente em relação ao governo e às reformas? Bom dia, Rodrigo. Olha, nossa postura sempre foi a favor das nossas pautas. Ela nunca foi contra o governo ou a favor do governo. Então, a nossa postura não muda. A pergunta que a gente faz é como fica o governo agora. Se o governo seguir a linha que nós acreditamos de mais liberdade econômica, de encampar a reforma tributária de verdade, enviar a reforma administrativa, que eu inclusive sou presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e temos trabalhado para pressionar o governo para enviá-la, o Novo vai apoiar esses projetos. Agora, se o governo titubear, demorar mais ainda, nós já temos cobrado o governo há mais de um ano, né? Eu lamentei muito a saída do Paulo Ebel essa semana, que era alguém que encampava essa reforma, ou se para piorar a situação, o governo enviar algo que vai na linha contrária, como alguma emenda para a flexibilização do teto, nós certamente estaremos contra essas medidas. Deputado, agora a pergunta de Josias de Brasília. Josias. Deputado, o senhor mencionou aí a dúvida em relação ao posicionamento que o presidente da República vai adotar. O presidente agora se acerta com o Centrão. O senhor mencionou também a existência no Congresso de um sem número de parlamentares que tem interesse em furar o teto para obter recursos para mandar para as suas regiões, para as suas bases eleitorais. Não estão muito preocupados com equilíbrio financeiro, com equilíbrio fiscal. Eu lhe pergunto, embora a pandemia dificulte aí a observação do Congresso, tem muita reunião virtual, mas qual é a percepção que o senhor tem em relação ao Legislativo? Qual é a capacidade do Legislativo hoje, e aí não me refiro só ao vosso partido, mas ao Congresso como um todo, a capacidade do Legislativo de raciocinar com responsabilidade em matéria fiscal? Bom dia, Josias. O que eu vejo, assim, a gente tem hoje, sim, muitos parlamentares que estão de olho nessa possibilidade de flexibilização do teto, mas acho que tem um número significativo também que se preocupam, né, com responsabilidade fiscal. Como mencionei há pouco, na Frente Parlamentar da Reforma Administrativa que eu presido, a gente tem hoje 17 deputados e senadores de 13 partidos diferentes que se preocupam com a modernização do Estado e com a responsabilidade fiscal. E muitos deles falam isso abertamente, né? E tem receio que abra uma porteira sem volta se a gente abrir mão do teto em tão pouco tempo, né? O teto não fazem nem 5 anos aí que foi aprovado ali no início do governo Temer. Então, eu acho que também há parlamentares hoje que já estão falando abertamente sobre isso e principalmente os próprios presidentes das casas, né? O que, obviamente, enquanto presidentes, eles têm o poder ali de decidir o que entra ou não em pauta, né? Enquanto eles forem publicamente contrários a qualquer furo de teto dos gastos, eu acho que a gente tem alguma tranquilidade de que isso não vai prosperar. Como é que fica essa questão toda em relação ao governo? Você mencionou aí apoio à pauta e principalmente há um alinhamento maior na área econômica, mas temos posturas muito distintas. Por exemplo, o governador do seu estado, que é do Partido Novo, o Romeu Zema, ele tem adotado uma postura mais pragmática
alinhado mais assim ao que se chama bolsonarismo. Enquanto que o que foi presidente e fundador do Partido Novo, que é o João Dionísio Amoedo, ele tem uma postura muito mais crítica. Já o deputado Marcel Van Hatten, líder da bancada, né, ele tem uma postura mais alinhada, acredito, com a do Zema. Como é que está? Existem essas discussões internas da imagem do partido em relação ao bolsonarismo, ou cada um segue mais ou menos a sua consciência? Rodrigo, eu não acho que o líder esse ano é o Paulo Ganimi, né? O Marcel foi líder ano passado, está como vice-líder, mas obviamente é um deputado de bastante influência dentro do Novo, foi mais votado do Rio Grande do Sul. Mas eu não acho que há um alinhamento dele, muito menos do Zema, ao bolsonarismo. Acho que quando o Zema se pronuncia, ele não se pronuncia a favor do presidente Bolsonaro, ele se pronuncia, né, muitas vezes ali contrário a uma politização de inúmeros temas que outros governadores querem politizar, né? A gente tem casos de governadores que abertamente são candidatos a presidente em 2022 e buscam fazer de um antagonismo com o presidente palanque eleitoral. E o Zema está preocupado em governar Minas Gerais, né? Então ele não fica se preocupando ali em mandar recado para o governo federal, em transmitir uma posição de apoio ou discordância. Ele está preocupado em resolver o problema de Minas, que acho que já é grande o suficiente para ocupar o tempo dele inteiro, né? Então eu vejo o governador muito mais sereno em relação a esses embates políticos que governadores têm com o presidente, não querendo entrar nisso. Mas não significa que existe um apoio, né, à figura do presidente ou às pautas bolsonaristas, né? Enquanto isso, alguém como o João Amoedo, que foi candidato a presidente, não tem hoje mais um papel institucional no Novo, ele tem muito mais liberdade ali para expor suas convicções. A questão, o Amoedo, inclusive, de dizer que não se confunde com o bolsonarismo. Os senhores apoiam aí o lado liberal do governo? E o que é exatamente do bolsonarismo que incomoda o Novo e que faz com que os senhores façam essa distinção? Olha, Josias, acho que primeiro tem essa falta de convicção em relação à própria agenda econômica, né? O Novo acredita que a gente precisa dar mais poder para o cidadão, tirar os entraves que o Estado coloca para a população brasileira hoje, e isso é uma convicção nossa muito forte. É isso que fez o Novo ser fundado e defender ideias em campanha, impopulares, como reforma da Previdência, né, e tantas outras que hoje a gente espera o governo enviar. E o bolsonarismo, a gente vê que ele tem poucas convicções, fora algumas questões em pautas morais, de costumes, em pautas que são caras ao Novo, como as pautas econômicas, não há muita convicção. A gente vê que o Bolsonaro facilmente migrou ali ao longo do ano passado de até um público mais aqui do Sudeste, preocupado com pautas econômicas, adotou um certo populismo, aproveitando a onda do auxílio emergencial para conquistar um público que era do PT, no Nordeste, população de mais baixa renda, a gente vê migrando de apoio ao Lula para apoio ao Bolsonaro. Então, Bolsonaro, eu acredito que ele é mais um político tradicional, bastante populista e que vai mudando de convicção conforme vê que a onda vira, e esse, acho que é a essência do bolsonarismo, que não é certamente a do Novo. E acho que tem uma outra característica também do presidente e dos seus seguidores, que é o confronto constante, a necessidade de ter um inimigo para fortalecer a si próprio. Durante um tempo na campanha foi o PT, foi o Lula, agora virou o Congresso, o STF, tem sempre essa questão de ter que apontar um inimigo e priorizar o embate para se manter em alta, ao invés de se preocupar com os problemas do país. E certamente essa não é a forma de fazer política do Novo. Todos os que foram mencionados aqui, o Marcel, a bancada do Novo inteira, o Zema, o Amoedo, acho que tem uma linha de sempre estarem preocupados com as pautas e com a defesa do que a gente acredita que faz bem para o país e não ficar criando embates constantes.